Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Ilson Rezende, ele que é fundador e CEO do grupo DB1, uma das maiores empresas de TI do Brasil. Atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Cicobi Metropolitano e ele tem verdadeiros fãs, viu, Jussel? Lá nos bastidores, outro dia encontrei um amigo meu, Rony, certo, que trabalha lá. Falei, e aí, Rony, a gente vai bater um papo lá com o Ilson. E ele falou, cara, o cara é visionário, Uhum. sensacional, vocês vão amar o podcast. Falei, bom, já estou ansiosa. Ilson, seja muito Muito bem-vindo. bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho, né, com os ouvintes aí para falar um pouquinho dessa trajetória que eu pude aprender na minha jornada também. Legal, ó, cara, incrível. Eu conheço o Wilson há um tempo atrás, a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores. E ele foi um dos grandes mentores para mim. Eu fiz questão de falar isso para ele aqui nos bastidores. É um mentor, um cara que eu admiro muito e ter a oportunidade, depois de tanto tempo, a gente sentar agora e trazer todos os ensinamentos que eu tive, que ajudou a gente a escalar nosso negócio. Muito tem da participação dele, né? Muitos aprendizados. Então está sendo uma honra poder aí agora, de uma forma estratégica, te fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que, assim como me ajudou, vai ajudar muitas pessoas também. Então, Legal. começar conhecendo um pouco da história do Wilson, né? Como, de onde você veio, para onde você está indo, de onde você veio, onde você está e para onde você está indo. Acho que seria isso. Ó, estúdio diferente hoje. Segundo episódio do On the Road, né? Receita de sucesso On the Road. Estamos na estrada. Nosso estúdio principal é em São Paulo, mas estamos aqui na nossa cidade, Maringá, pegando grandes empreendedores, né? Que aqui habitam para adquirir esses conhecimentos. Então, Ilson, é contigo. Queria que você dividisse um pouco da sua história com a gente, que eu sei que é uma história muito bacana. Legal. Bom, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui então, tá? Dom Covinho, Cotô, Pancovô, né? Então, fazer uma brincadeirinha, porque sou do interior aqui do Paraná, nasci aqui, nasci em Cianorte, próximo de Maringá, né? Minha origem foi do sítio, né? E por isso que eu fiz essa brincadeirinha. Eh, Estudei em escolas públicas, aqui no interior, e vim para Maringá com 16 anos, né? De onde eu progredi de carreira. Eu troquei a enxada pelo martelo, saí da roça e fui para a construção civil. E terminei o ensino médio aqui em Maringá, em técnico em contabilidade, e fui fazer meu vestibular, né, na área de informática também já. Descobri como era difícil fazer conta com letra, minha formação não era tão boa e onde eu tive que voltar a estudar em livros de sexto, sétimo ano de novo, principalmente matemática e na área de exatas, né? 2 anos depois passei no vestibular, na UEM, processamento de dados. Me formei, fui trabalhar no mercado como desenvolvedor. Estive fazendo projetos Brasil fora, em grandes companhias, como por exemplo o Vale do Rio Doce. Fiz vários projetos aqui na região e 7 anos depois tive a oportunidade de fundar a DB1 aqui em Maringá mesmo, no ano de 2000, quando tudo começou. Então a minha origem vem de trabalho, trabalho desde muito cedo, que foi a base da minha formação e onde tudo que eu aplico hoje, né, tem muito a ver com essa formação de base que eu tive tanto da minha família, minhas referências, que foram meus pais, meus avós. Hoje eu me vejo na companhia, né, lidando com os problemas muito rapidamente, enquanto os problemas estão pequenos, não passo por cima de nenhum problema e trombei com ele, já tento resolver. E são comportamentos que eu via meu avô fazendo no sítio. Enquanto ele estava, por exemplo, colhendo café, ele tinha um pé de mato, ele já juntava aquele mato e já cavava um buraco, enterrava a semente para aquilo não se alastrar, né? Então são comportamentos que eu fui vendo nas pessoas e fui aplicando na minha empresa. Ao mesmo tempo, eu vi ele tocando uma propriedade com um terço de pessoas do que outras propriedades, propriedades muito mais limpas, muito mais organizadas, né? Um senso de excelência em tudo que fazia. Isso foi me contagiando ao longo da vida e
desses aprendizados dos meus familiares e o que eu aplico hoje na minha empresa tem muito a ver com essa base de formação, né? Que tem a ver com meu avô, com os meus pais, sempre procurando colocar o máximo de mim em tudo, né? Colocar excelência em tudo que eu faço. Então, se você olhar para aquilo que está feito e não tiver orgulho daquilo que está feito, né? Não tá bom. Então, eu acho que essa origem minha foi muito importante para essa formação. Foi importante também para minha faculdade, né? Eu fui um bom aluno na faculdade, não fui dos melhores, mas fui um bom aluno. E sempre a disciplina me levou a lugares mais adiante. Como empreendedor, não foi diferente também. A disciplina e esse aprendizado, essa base de comportamento, creio que foi o que me levou a hoje ter uma das grandes companhias do Brasil. São quase 800 colaboradores atualmente. Alguns segmentos temos soluções que são líderes de mercado. E muito disso vem dessa origem, né? Muito disso vem de Dom Covim, né? E aí que eu fiz a companhia. Que legal. Tinha até uma frase que eu tinha anotado aqui antes dele começar a falar, que eu lembrei, que ele diz o seguinte, o que seu avô falava, né? Problemas você mata quando ele é pequeno, porque depois que ele cresce é muito mais difícil. Eu já usei isso algumas vezes lá na Monteiro, também veio, que Sem dúvida. eu tinha ouvido isso de você, eu acho incrível. Total. Resolver problemas enquanto eles são pequenos, fazer tudo com excelência e disciplina. Você acredita que esses 3 comportamentos estão relacionados a boa parte do resultado que você tem? Você acha que o sucesso de um empreendedor é determinado pelos comportamentos que ele tem? Eu não tenho dúvida que o sucesso ele é determinado pelo comportamento, né? Eu acho que a capacidade técnica, conhecimento na função que você vai atuar, né? Isso são credenciais mínimas para você estar no jogo, né? O que Entendi. vai fazer você realmente ser bem-sucedido ou não são os seus comportamentos. Por isso que eu mencionei, inclusive, né, de onde eu vim, porque foram os comportamentos que eu vi em pessoas muito próximas de mim, né, que fez a diferença. Esses comportamentos, como por exemplo, de você solucionar problemas enquanto é pequeno, parece um negócio muito simples, mas por que que meu avô, né, ele conseguia tocar mais propriedades? Porque praticamente não tinha mato na propriedade dele, né? Porque ele já vinha catando e não deixava se alastrar os matos, né? Que tem a ver com resolver problemas enquanto eles são pequenos, porque resolve muito mais problemas com menos esforço. É uma Caramba. lógica muito simples, né? E na companhia a mesma coisa. O que ocorre é que muitas vezes a gente passa pelos problemas e fala, bom, isso não é problema meu, né? Isso não é a minha parte. Isso não é comigo, isso é de outra área, isso é de outro departamento, ou não é minha função, ou eu vou deixar isso para depois porque eu tenho outros problemas maiores para resolver, né? A gente sempre traz uma justificativa para a gente mesmo, para a gente desviar dos problemas, para a gente se incomodar mesmo, menos, né? O quanto, na verdade, a nossa maior utilidade, a gente é tanto quanto mais útil, quanto mais problemas eu resolvo, né? A pessoa ela tem um emprego porque ela consegue resolver problemas, ela progride na carreira porque ela resolve mais problemas. Ela tem um negócio maior porque ela resolveu mais problemas de mais pessoas, né? Então tudo tem a ver com essa capacidade de solucionar problemas de alguém, né? Problemas, a existência desses problemas é a nossa grande razão de ser. Alguns a gente começa a resolver tão bem feito eles, né, de uma forma tão legal que as pessoas começam a nos pagar por isso. Essa que é a grande realidade, né? E quanto mais problemas de mais pessoas, mais a gente recebe. E aí que se cria, na verdade, os negócios. Pois é, negócio foi feito. O empreendedor ele tem que ser apaixonado por resolver problemas. As pessoas não querem problemas, automaticamente elas estão fugindo do sucesso. Que é o oposto, né? Ah, poxa, eu não quero ter problema, mas para você ter sucesso, você precisa resolver problema. Sem dúvida. Cara, é Não dá para incrível. pular essa etapa, né. Wilson, e a gente que circula nos bastidores ali da tua empresa semanalmente, a gente conversa com muitas pessoas ali dentro e eu vejo que essas pessoas elas também têm essa dentro delas, a excelência, né. Tudo que a gente faz ali dentro da DB1 é com extrema excelência, é um nível de cuidado absurdo. Como que você conseguiu implantar esse mindset nas pessoas que trabalham com você? Até porque hoje você tem 800 pessoas trabalhando. Como que é isso? Eu vou deixar a humildade um pouquinho de lado aqui e vou ousar, né, a fazer uma afirmação. Nós temos uma estrutura de cultura organizacional muito forte. Eu Uhum. já tive na China, já tive no Silicon Valley, tive em empresas, grandes nomes globais,
e nunca vi nada parecido com o que a gente conseguiu fazer em termos de cultura. Qual que é a tese, né? A tese é você... o grande desafio, na verdade, e que se tornou a tese, era como que essas pessoas que estão lá iam tomar decisões, né? Melhor ou igual tomo essas decisões, né? Como que eu ia poder dar liberdade para essas pessoas na ponta para elas solucionarem os problemas, né, com autonomia e tendo responsabilidade pela forma que elas estão, pela forma com que elas estão resolvendo esse problema. A mágica foi um código de cultura altamente estruturado hoje, né? Onde a gente chegamos depois de tanto tempo, isso a gente vem trabalhando já há muitos anos, mas hoje a gente chegou num código de cultura que a gente define claramente o que pode e o que não se pode. Ou seja, a gente tem basicamente a nossa Bíblia, né? Que a gente segue. A gente tem o lado da luz, que é o lado da cultura, e tem o lado escuro que a gente brinca lá, né? Que seria a contracultura, o que não pode acontecer. Então, por exemplo, né? Eu acabei de falar de algumas frases aqui. No DB1, uma frase odiada seria: eu fiz a minha parte. Não faz parte da nossa cultura essa frase, né? A gente se sente responsável por tudo que a gente está envolvido, né? E a tese desse código de cultura foi liberar uma autonomia para os colaboradores de tal forma que, se ele perder R$ 1 milhão dentro da cultura, tá tudo certo. É aprendizado. A gente errou por alguma forma. Não tem nenhum problema. Não vai ter nenhuma consequência. Agora, se ele trouxer R$ 1 milhão fora da cultura, ou em movimentos de contracultura, ele vai ser demitido. Ah, mas eu dei R$ 1 milhão de lucro. Vai ser demitido. Assim mesmo. Não tem a ver com o resultado, mas tem a ver com como a gente faz as coisas. Então, até hoje, com mais de 800 funcionários, eu faço a integração desses colaboradores, eu faço um bate-papo, eles assistem 6 horas de vídeo e de conteúdo explicando como é que a gente decide, o que é valor para a gente, quais são os padrões que são aceitos, quais são os padrões que não são aceitos. Então, essa estrutura de cultura para a gente é muito sério. Só que ela é muito bacana porque a gente dá liberdade para as pessoas trabalharem, né? Então, as pessoas, elas podem trabalhar com verdadeira autonomia, porque elas sabem qual é a zona e qual que são a forma de trabalhar numa zona segura, né? Tem a ver com essa zona de valores que a gente está falando. Então, autonomia, com bastante responsabilidade, locus de controle. A gente fala coisas do tipo, para a gente não basta ser certo, tem que parecer certo. Olha que coisa, né? Sabe que muita gente fala assim, cara, não importa se o que falam de mim, eu não estou fazendo nada errado. É uma frase comum até na nossa cultura, né? No nosso caso, as pessoas que trabalham lá não, são diferentes. Não basta ser certo, tem que parecer certo. Eu tenho que fazer certo quando ninguém está olhando. Então, é um nível de transparência, de corretude que vai um pouco acima, né? Do que as pessoas estão acostumadas. E isso está em tudo que a gente faz, no software que a gente desenvolve, na relação que a gente tem com os nossos clientes, e também está na nossa lojinha, que lá na DB1 as pessoas podem ir lá pegar as coisas, pagam, consomem, né? E não tem câmera, não tem nenhum controle. E normalmente sobra dinheiro, né? Então, acho que essas coisas fazem muita diferença. Eu diria que o que faz a forma de eu conseguir fazer os colaboradores, né, na DB1 agir dessa forma, a forma que eu consegui transferir para ele esse jeito de pensar, que foi a tua pergunta inicial, tem a ver com esse código de cultura altamente estruturado hoje. 800 pessoas, né, principalmente trabalhando num negócio de TI, que a gente sabe que a mão de obra é muito complicada. Existe muito turnover? Existe. Como qualquer setor, a gente também sofre com turnover, né? Uhum. No nosso caso, como as regras comportamentais são ainda mais altas, né? A gente sofre com 2 aspectos. Primeiro, né? Para contratar é um pouco mais difícil. Então, a primeira forma que a gente preserva essa cultura é selecionando pessoas que já têm alguma afinidade com ela, né? Tipo aquelas pessoas, pô, eu sempre gostaria de ter trabalhado num lugar assim e não sabia que existia de verdade, né? No começo o pessoal achava que era marketing e tal. Hoje a gente já está mais tranquilo em relação a isso. Então, trazendo essas pessoas já mais aculturadas, né? Então, essa é a Uhum. primeira forma. E depois o outro desafio é mantê-las e retê-las, porque essas pessoas acabam entregando mais, elas acabam desempenhando, performando mais, né? Uhum. E são pessoas muito bem vistas com esse comportamento, não só na DB1, mas em todo o mercado, né? E uma vez educada e aprendendo a trabalhar dessa forma, é o que a gente brinca lá, a gente usa até a palavra, né? Essa pessoa ela vai ser luz em qualquer ambiente que ela está trabalhando, seja na DB1
ou em outro, porque ela aprendeu a trabalhar de uma determinada forma que gera muito impacto à sua volta. Sensacional. Ótimo. Eu ia conectar uma pergunta com essa, mas senão essa daqui vai ficar para trás. Foi muito forte isso que o Wilson falou, né? O problema se mata quando ele é pequeno, às vezes a gente vai deixando para resolver outras coisas e ele se torna grande. Você tem algum exemplo que você poderia dar de algum problema que ficou pequeno, que era pequeno, você poderia ter matado no início, depois ficou grande, ou alguma coisa assim para as pessoas entenderem que exatamente seria um problema pequeno e o quão grande esse problema pode ficar? Bom, posso. Deixa eu tentar resgatar um aqui a toque de caixa. Ah, vou pegar uma unidade de negócio nosso, que é a unidade de serviços, que é a fábrica de software, né? A gente passou por um processo agora pós-pandemia, durante a pandemia, onde a demanda por transformação digital, as empresas se informatizarem, foi muito forte. Então a gente passou de 2021 até 2022, final de 22, início de 23, basicamente a equipe comercial estava, vou dizer assim, tirando pedidos, né? Porque a demanda de mercado estava muito forte. E em 2020 a gente já estava percebendo que o que a gente chama de nossas licenças para vencer, os diferenciais competitivos nessa área, já estavam vencendo, já não estavam tão fortes mais, né? E a gente tentando trabalhar com o time, né, para a gente reforçar esses diferenciais, trabalho mais forte de componentização, de performance nas entregas, a gente não estava conseguindo envelopar isso direito de uma forma que o mercado conseguisse enxergar. Mas como as vendas estavam muito boas, o time acabou não dando muita importância para isso, né, naquele momento. Fechou 22, iniciou 23, as vendas começaram a retrair um pouquinho, e aí nós fomos trabalhar. Aí o time falou: não, nós precisamos trabalhar isso urgente. Só que esse urgente levou 6 meses para a gente retomar, né? E fez a gente, por exemplo, nessa unidade de negócio especificamente, a gente teve um crescimento muito aquém do que a gente tinha planejado. Porque a hora que foi retomar o crescimento, aquele problema que não foi resolvido lá atrás, né? Ele já tinha se tornado um problema muito maior nesse momento. E além de você ter que resolver num tempo muito mais curto. Então isso custou para a gente alguns milhões em faturamento. Caramba. Legal. É raro, mas acontece com frequência nas empresas, né? Acontece na DB1, né? Também. A gente tem a cultura, tem o comportamento estabelecido, mas não quer dizer que a gente acerta sempre. Eu acho que o que nos diferencia muitas vezes é porque quando a gente junto, né, percebe, cara, falhamos nisso aqui, isso aqui a gente sabe que é valor nosso, é cultura nossa, a gente deixou de fazer, então parece que ecoa em todo mundo muito rapidamente, ou seja, as pessoas não ficam dando desculpas uma para outra, justificativa para outra. A hora que cai a ficha, cara, erramos nisso aqui de novo, a gente sabe que não, a gente não fez dentro da nossa cultura, a ficha cai muito rapidamente em todas as pessoas e a gente consegue se movimentar muito rapidamente. Então, eu acho que o que nos diferencia é a velocidade de resposta que a gente consegue dar quando a gente tem uma cultura fortemente estabelecida. Para você, quais são os pilares para construir uma cultura organizacional bem de alta performance, bem engajada? Cara, as pessoas sempre me perguntam, algumas fazem até benchmark na DB1, né? Eu sempre digo que não é copiável, né? Cultura é um negócio que a gente tem coisa que eu aplico lá que veio do meu avô, acabei de citar um exemplo aqui, né? Então acho que cada organização cria a sua. Mas tem algumas coisas que eu acho importante a pessoa se preocupar, né? Primeiro, tem que ser de verdade. Não adianta trazer uma consultoria lá e faz um código de cultura aqui, né? Como também eu vejo algumas organizações trabalhando com um propósito transformador massivo, né? É muito grande, sendo que não é de verdade, né? Colocam os executivos numa sala e no final de semana eles criam um propósito para a companhia, né? Então, eu não sei se isso é de verdade muitas vezes, né? Então, a cultura, a primeira coisa, tem que ser de verdade. Tem que partir da alta gestão, né? Mas com o envolvimento de toda a corporação. Ter claro qual que é a cultura estabelecida, às vezes ela não está muito boa, algumas características dessa cultura ela não está muito legal, e você fazer um trabalho de fato de transformação cultural dos pontos que não estão legais, você saber claramente onde é que você quer chegar. E a segunda é resiliência. O processo de implantação, definição e implantação de uma cultura é um processo de anos, talvez de décadas, né? Então você tem que ter resiliência, porque você está falando de mudar o comportamento padrão de muitas pessoas, né? E segundo, e por último, né, terceiro, existem técnicas, né? Existe um livro chamado, por exemplo, Walk the Talk, que fala muito sobre cultura organizacional e como você fazer a implantação de cultura organizacional.
Então, existem técnicas para você fazer isso. Então, é seguir essas técnicas de como fazer implantação de cultura organizacional. Então, é definir claramente qual que é o teu pilar central, do que você não abre mão. Então, por exemplo, ah, da Apple, provavelmente, é a inovação. Se a Apple parar de inovar, né, então é uma companhia altamente inovadora. Para a gente, nós somos uma companhia de entrega. O volume de entrega ou a gente ter entregas relevantes é o que define que a nossa companhia para de pé ou não. Inovação é importante também, mas o pilar central é a entrega. Então, a gente entender exatamente qual é a nossa característica e por que a gente existe e o que a nossa função principal que vai nos manter no mercado. E aí você desenhar a cultura em torno desse pilar central que você estabeleceu para a tua companhia, né? E porque é a única forma desse troço ser escalável, vamos colocar assim, e as pessoas se conectarem com isso, né? Eu acho impossível, hoje em dia, a gente trabalha com pessoas inteligentes, né? São pessoas com faculdade. Nós estamos falando de pessoas que trabalham, sei lá, em companhias de 50, 60 anos atrás. Então as pessoas sacam quando não é de verdade. Elas sabem quando você coloca uma frase bonita na parede, né? Com os valores que você dá Ctrl+C, Ctrl+V e serve em qualquer companhia, né? Então tem que ser de verdade. E segundo, e eu, por último, né, teria que investir tempo. Acho que a alta gestão e principalmente o presidente da companhia ou o seu fundador tem que colocar muito tempo nisso, né? Tem que se dedicar muito a isso, para que seja de verdade e de fato seja um exemplo nisso, né? Que é outra dificuldade, né? Não dá para tipo faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, não tem como. Então eu tenho que ser referência naquilo que eu estou definindo como valores. Então a, a dona Rosa, que faz nosso café, conhece o nosso código de cultura e tem que ter condições de me cobrar se eu estiver fazendo alguma coisa diferente. E isso tem que ser um exemplo, não é só das 8 às 6, inclusive na vida pessoal, né? Então, quando eu falo de transparência, que eu dei alguns exemplos aqui do parece certo, eu tenho que exercer isso na minha vida pessoal, Sim. com a minha esposa, com os meus filhos e com todo mundo. Então, senão, você acaba sendo uma fraude, você vai ser descoberto. Ao ponto de, se eu falhar nisso, eu também sou demitido. Olha que legal isso. E para quem tá ouvindo aqui a gente, Ju, é uma coisa que a gente sempre traz esse tema de cultura. E tem gente que fala assim: eu não tenho um código de cultura na minha empresa. Não, você tem. Só você não colocou ele no papel, mas Mas ela tem. já existe. Então é muito importante. E é um trabalho que ele comentou aqui, ó, anos, pode levar décadas, porque demora muito para a pessoa conseguir mudar, para ela entender, né, assim, a visão. Intrinsecamente é demorado, não é de um dia para o outro, né? Tem que ter paciência, tem que ter resiliência, como o Wilson falou. Sabe que a gente cria um código de cultura e é engraçado, né? Porque até 2 anos atrás, a gente achava que a gente tinha uma cultura e aí descobriu que a gente tinha uma cultura que estava doente. Doente. E aí nós nos reposicionamos e hoje, de fato, a gente conseguiu construir uma cultura muito forte também. A gente tem isso no código mesmo. E eu falo que hoje a gente contrata, promove ou demite 100% pautado no código de cultura. E que nós só contratamos, nós não demitimos. São as pessoas que se demitem pautada nos seus comportamentos e atitudes que estão no código de cultura. Então eu falo, gente, vocês podem ficar tranquilo. Aqui a gente não demite ninguém. Você que vai se demitir se você for contra o que está no código de cultura. E a gente trouxe essa clareza. E, de fato, eu sentei com a cara e falei, quais são os nossos conjuntos de comportamentos, de valores, de atitudes que a gente espera numa pessoa? Porque, por exemplo, se eu sou um cara de velocidade, se eu trazer alguém que é muito lento, não vai bater. Não que essa pessoa está errada, mas ela não tem sinergia comigo. Então, se eu sou um cara de alta performance, eu trago alguém mediano, eu falo, cara, eu não consigo, não vai dar certo essa relação. E aí, quando você tem esse alinhamento, eu falo, é muito difícil no início você construir uma cultura e ser fiel a ela, mas depois fica muito fácil você tomar a decisão, porque você olha para tua cultura, para o teu código, né? Que é aquele conjunto de comportamentos e valores que você atribuiu. Perfeito. Então, cara, assim, ó, incrível e é muito, muito bom saber o código de cultura da DBU. Legal, cara. Eu vou fazer contar uma historinha aqui que um executivo uma vez me contou, né, da empresa dele, e que me marcou muito, né? Ele me contando, né, a gente conversando, ele falou, cara, no dia que eu estava aposentando um dos funcionários mais antigos da minha empresa, foi um dos momentos mais doloridos da minha vida, né? E eu entreguei um prêmio para ele e tal, né? E ele me agradeceu demais, era um colaborador muito fiel, mas ele me disse a seguinte frase: durante 30 anos, né? Eu te entreguei
toda a minha dedicação, todo o meu esforço, né? Era um operário de chão de fábrica, né? Mas ele falou a seguinte frase no final, né, depois do reconhecimento: pelo mesmo valor, eu também teria te entregue não só o meu corpo, né, ou o que eu sei tecnicamente, mas teria entregue toda a minha mente e todo o meu coração, se você tivesse permitido, né? Então ele acabou contratando o braço e esqueceu o resto. O que que libera para as pessoas entregarem coração e cérebro na organização? É a autonomia, para elas fazerem aquilo que elas acreditam. Como é que você vai dar autonomia, sair das regras e procedimentos, né, da organização, se você não tiver uma cultura forte? Isso é verdade. Já pensou assim, a gente é uma empresa, é, código de cultura e inovação. Aí você não deixa o cara inovar, você trava o cara, aí não vai dar resultado. Ou você coloca muitas regras para ele inovar. Sim, Sabe que a gente teve lá no G4, né? Uma aula com a Erin Meyer, do Código de Cultura da Netflix, né? Que é A Regra Não Ter Regras, né? Autora do livro. E ela fez um exercício, foi exatamente, foi muito engraçado, porque ela falou assim, quem aqui tem na sua cultura inovação? Aí, todo mundo, quase todo mundo, 80% da sala levantou a mão. Ah, legal. Aí falou, então tá, agora vamos fazer um exercício. Se um colaborador chegar para você hoje e disser o seguinte, olha, eu tenho um projeto novo aqui que eu acho que vai dar muito certo. A gente vai faturar milhões. Mas você tem certeza que vai dar errado. Você tem certeza que vai dar errado. Você deixaria só sim ou não? Não tem talvez. Ela falou assim, o exercício é esse. Você deixaria ele fazer mesmo assim ou não? Aí 80% levantou que não deixaria. Não, se eu tenho certeza que não vai dar certo, falou, cadê a cultura de inovação? Como é que você espera inovação? Então, quando você faz isso, Você está matando a você cultura. está matando a cultura. E aí, na hora que ela falou, foi um soco no estômago de todo mundo, falou, não, então vocês não têm uma cultura de inovação. Estão falando uma coisa e estão fazendo outra. E foi engraçado esse exercício, porque ele realmente provoca, e às vezes a gente acha que a gente quer ter uma cultura, mas a gente está agindo de uma maneira totalmente diferente. Então, se você quer que as pessoas também... se você não quer criar um microgerenciamento, porque se você tem essa questão de ser centralizador, justamente porque você não quer dar autonomia. Você fala, não vou dar autonomia porque senão as pessoas erram. Tá, mas você tá bom. Só que você tem a opção das pessoas não errarem e você ser um centralizador que faz tudo. Legal, massa isso que você trouxe, porque se pegar lá na DB, a gente tem um dos pilares nossos tem a ver com inovação, né? E lá a gente brinca que a gente não tem ideias, a gente tem hipóteses, né? Uhum. E aí a pergunta sempre é, o que que você precisa para testar essa hipótese? E qual é o resultado que você vai dizer, não, essa hipótese está validada ou não está validada, né? Então é diferente. Eu vejo grandes companhias, né, até com grandes executivos, tendo grandes ideias e coloca os funcionários para executar essas grandes ideias. E muitas vezes se perde milhões, porque quem que vai falar que a ideia do chefe está errada, né? Uhum. Uma simples mudança de uma palavra. Existe uma hipótese, não uma ideia. boa. Como é que a gente faz para testar essa hipótese? O que que se precisa para testar essa hipótese? Porque a hipótese pode estar errada, né? A ideia do chefe não pode estar errada. Ah, Coisa que legal. simples, né? Mas Total. que muda tudo. E qual que você considera seus principais acertos que faz da DB1 uma empresa diferente? Então vamos lá, temos aí milhares de empresas de TI espalhadas pelo Brasil. Tem desde aquele cara que está quase quebrando, tem aí na outra ponta a DB1 que não para de crescer, cada 3 anos dobra de tamanho. Qual que você acha que são os principais aprendizados que você teve nesses últimos 23 anos, né? Que são 23 anos que a DB1 existe, que você faz de diferente, que te diferencia, né? Que diferencia a sua empresa das demais? Legal. Bom, vou trazer alguns elementos. Eu acho que, primeiro, é visão de longo prazo. A gente tem uma clareza de que a gente está numa maratona, a gente não está numa corrida de 100 metros, né? Nós estamos numa jornada de longo prazo e cada um está com o bastão, ou cada gestão, né, está com o bastão durante um determinado período, né? A gente declara, inclusive no nosso caso, que nós estamos construindo uma empresa para durar gerações. Quando eu falo de longo prazo, é que a gente de fato tem uma visão de longo prazo, né? Que no nosso caso é construir uma empresa que vai durar gerações, né? A gente se inspira muito na 3M, por exemplo, né? Que é uma empresa que começou fazendo lixa e hoje quantos produtos não faz, né? E o mais legal, né? Ninguém sabe quem que é o presidente, não tem um Steve Jobs, né? Que fez. A companhia está se fazendo sozinha ao longo do tempo. Então a nossa inspiração está muito mais em companhias tipo 3M. Então essa visão muito clara para a gente fez muita diferença.
A outra, eu diria, é não ter plano B. Então, a DB1 tinha que dar certo, né? A gente nunca sempre olhou para isso e a pergunta foi, como é que nós vamos fazer esse negócio dar certo? Desde o dia 1, né? Não tinha plano B e não tem plano B para a DB1, né? Eu costumo dizer que eu controlo para onde está indo e qual esforço eu faço, eu não controlo o tempo que as coisas vão acontecer, né? Às vezes acontece, às vezes não acontece, às vezes tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado, mas a gente tem claramente a visão e como é que nós estamos caminhando para isso. A gente é uma das poucas empresas que devemos aí ter um faturamento aí já próximo dos 200 milhões, capital 100% privado, nosso, dos sócios, não tem investidor, né? E faz parte da tese de companhia que a gente estava criando em função dessa maratona que a gente nos reconhecia. A gente não precisava ser um unicórnio em 3 anos, a gente nunca teve essa visão. E não que tenha alguma coisa errada com os unicórnios, né? Eu estou dizendo que qual é a nossa jornada, o que é importante para a gente, qual é a nossa visão de como nós vamos fazer essa companhia. Então, acho que essas coisas ajudaram muito. A outra coisa tem a ver com a cultura que eu falei para vocês. Cara, como é que nós vamos fazer isso e vamos sentir orgulho da gente mesmo? Não basta fazer. A gente precisa fazer de uma forma que a gente vai se orgulhar, né? A gente está colocando a nossa vida nisso. Nós não estamos fazendo isso para ganhar dinheiro e depois sair viajando, conhecendo as ilhas lá fora. Cara, uma viagem para os Estados Unidos hoje custa R$ 6.000, né? Eu acho que não precisa fazer muito para viajar pelo mundo aí, né? Não precisa fazer muito, né? Eu acho que é curtir essa jornada que a gente está fazendo, né? Que a cultura nos permitiu e criar uma lógica que a gente se orgulhe e curta enquanto a gente está fazendo. A gente vai passar a maior parte da vida trabalhando. Então, vamos fazer de um jeito que a gente curte, né? E depois foi incluir mais pessoas nesse curtir a jornada, né? Mais pessoas que quisessem fazer isso com a gente, né? Então, acho que foi muito forte esse comportamento, engajar essas pessoas. Eu costumava brincar com as pessoas quando eu estava... Uma empresa maringaense, né? Empresa de tecnologia maringaense, até 2010, vamos colocar assim, era uma empresa que tinha fama de pagar muito menos que São Paulo, né? Porque a gente vendia muito mais aqui na região. E eu brincava com o pessoal que eu queria morar em Maringá e ganhar igual São Paulo. Mas nesse sonho cabia todo mundo, né? Não só eu, né? Cabia todas as outras pessoas. E a gente conseguiu fazer, cara. Hoje tem as pessoas que trabalham aqui em Maringá, moram aqui em Maringá. Antes, inclusive, da pandemia, já tínhamos salários médios aqui em Maringá, numa cidade com a qualidade de vida que a gente tem aqui, com salários tão bons quanto a capital. E agora eu tô brincando com as pessoas, né? Bom, eu quero morar em Maringá e quero ganhar em euro, em dólar, né? Pode levar mais uns 10 anos, né? Ou um pouco mais, mas por que não? Né? Por que a gente não pode ser uma empresa global daqui? E nesse sonho cabe muitas outras pessoas. Então, é um sonho trazer uma visão inclusiva, que seja bom para as outras pessoas também, né? Eu não sou daqueles que acreditam que a gente tem que construir uma empresa para ganhar dinheiro, eu sou daqueles que acreditam que a gente tem que fazer uma empresa para resolver problemas dos outros. E, enquanto isso, incluir o maior número possível de pessoas nessa jornada, e que seja uma jornada que seja boa para todo mundo, porque não faz o menor sentido você pedir para as pessoas hoje trocar 1/3 da vida delas por dinheiro. Tem que ter algum propósito maior. Caramba, Com que aula. certeza. Ju, eu sei que lá na DB1 o processo de promoção é muito claro. E eu queria que o Wilson dividisse isso com a gente, porque existe uma série de livros, regras que a pessoa precisa para Promoção, receber uma plano de carreira, promoção. crescimento. Plano de carreira, Plano de exatamente. carreira, crescimento. Bom, aproveitar Eu então, queria muito ouvir. antes dele responder, pedir pro pessoal seguir Receita de Sucesso Podcast no Instagram. Esse episódio está disponível no Spotify. No YouTube se cadastra, toda semana tem episódio novo. Recomenda aí para pelo menos 5 amigos. Você vai estar dando um presente. A melhor forma de a gente compartilhar a riqueza é compartilhando conhecimento. Então, uma mentoria como essa tem que ser compartilhada. Mentoria aí de 200 milhões, né? Fácil, Fácil, né? fácil. Fácil. Mas vamos lá, qual que era a pergunta? Então, quais são os critérios para... Quais são os pilares? Vamos colocar em pilares, né? Que fica fácil o pessoal entender. Quais Sim. são os pilares para um colaborador, um parceiro crescer dentro da jornada com a DB1? Legal. Bom, a gente estudou muitos processos, né, de plano de carreiras e forma de crescimento em carreira. Então, tinha as carreiras horizontais, né, as carreiras em Y, em W e assim vai. Lá a gente decidiu fazer o seguinte: funciona mais como um crescimento em teia ou em rede, né? Uhum. Quando eu faço o bate-papo lá, eu brinco com quem está chegando, né? Que a gente é uma das poucas empresas que qualquer um pode ser presidente um mês depois, né?
Tá aqui o job description, qual que é o descritivo da função, da minha função, o que Uhum. que tem que ser responsável, quais são os conhecimentos que tem que ter, quais são os livros que tem que ler, quais são os cursos que tem que ter, né? E demonstrar conhecimento, né, nisso e as atitudes de aplicar esse conhecimento e tendo sucesso nele, que é o nosso chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Basiquinho, que a gente entende de RH lá de trás. Quem conseguir fazer, nos próximos 30 dias, o meu cargo está à disposição. Aí os meninos, até os mais jovens, né, chegam lá e falam, nossa, mas para eu aprender tudo isso vai demorar muito tempo. Bom, aí já não é comigo, né? Não é problema meu, né? Porque são as competências Verdade. necessárias para se tocar uma operação e um negócio desse tamanho. Eu estou dando isso como exemplo porque a pessoa lá ela tem condições de fazer a carreira dela, né? Então, se a pessoa quer ser um líder, tem treinamentos que são obrigatórios, tem conhecimentos que são obrigatórios que ela tem que ter para assumir uma posição de liderança na DB1, e isso é claro desde o dia que ela entrou, né? Basta ela desenhar com o seu líder, com o seu chefe, né? Vamos colocar assim, eu quero chegar nessa posição. Que inclusive é uma das perguntas que a gente faz, né? Ou seja, quando a gente vai fazer todo o nosso processo de avaliação de desempenho e tal, uma das perguntas que a gente faz é qual é o seu sonho, quem é seu eu ideal, né? O que você quer ser, quem é essa pessoa ideal que você quer ser no futuro e como é que a gente ajuda você a chegar lá. Então, todo esse material está disponível para as pessoas e as pessoas podem sonhar em chegar em alguma posição e cabe às lideranças ajudar essa pessoa a chegar. Obviamente, para chegar, tem que ter isso muito bem resolvido. Então, treinamentos obrigatórios, né, que tem que ter livros e leituras obrigatórias que a pessoa tem que ter para conhecer determinadas áreas. Então, se a gente está falando de um diretor, tem vários livros de estratégia empresarial, né, que a pessoa tem que ler, que eu posso citar até A Arte da Guerra de Sun Tzu, por exemplo, né, que seriam livros mais tradicionais. Vai ter que saber de marketing, então vai ter que conhecer estratégia do Oceano Azul e assim vai. E quando a gente está numa sala de reunião e está conversando sobre estratégia, esses termos são jogados em cima da mesa o tempo todo na hora de tomar uma decisão. E não dá para a gente ficar ensinando todo mundo, né, o tempo todo. A gente tem que, na verdade, gastar tempo criando as estratégias. Então, a base do conhecimento tem que estar estabelecida. Isso é muito legal na DB1. De vez em quando aparecem algumas queixas de pessoas que falam, não, mas para eu ser líder na outra empresa, lá eu já seria líder, aqui eu não sou ainda. A gente fala, pois é, mas aqui você vai ter que pular esse sarrafo para você ser líder, porque a gente não vai te dar autoridade sobre a vida de outras pessoas sem essa base de conhecimento, né? Lá você pode ser líder. Aqui você vai ter que remar um pouquinho mais e vai ter que obrigatoriamente suprir essa base mínima de conhecimento para assumir posições de liderança. E a gente tem ficado cada vez mais forte nisso e mais firme nisso. Até para que se a pessoa ela é promovida com algum gap, algum conhecimento ela não tem ainda, ela tem um tempo definido, faz o PDIzinho dele lá, o plano de desenvolvimento individual, e Uhum. tem tempo definido para estar competente naquela função. Olha, sensacional. Ju, eu tô adorando esse bate-papo aqui. E uma coisa que me chamou bastante atenção na fala do Wilson é que ele falou assim: antes a gente testou vários modelos, agora o que mais se aproxima é no formato de T, né, que você comentou. Então, houve muitas mudanças até você chegar nesse modelo ideal, que é o que vocês têm hoje, depois de 23 anos aí de empresa. Como que o teu time ele enxergou essas mudanças? Porque a gente sabe que às vezes a gente, enquanto empreendedor, a gente sonha com muitas coisas, a gente quer carregar o maior número de pessoas, mas nem, a gente se esbarra muito no jurídico, na contabilidade, então existe uma série de processos e às vezes a gente vai tentando, vai validando, fala isso aqui funciona, isso daqui não funciona, isso daqui a gente queria que fosse assim, mas não vai dar para ser porque vai ser assado. A gente se esbarra em muitas coisas. Você teve esse problema também dentro da empresa? Tive. Na verdade, boa parte disso que eu tô falando aqui que existe foi criado pelo próprio time, né? Uhum. O meu trabalho, muitas vezes, a partir de um determinado tamanho da companhia, obviamente, é fazer as perguntas certas, né? Então, obviamente, quando a gente vai fazer um projeto desse, as pessoas, mas vai ter um problema jurídico, mas as pessoas têm um problema legal aqui. E o meu trabalho é perguntar, beleza, mas como dá, né? Como é que dá para fazer isso dentro da lei? Quais são as alternativas? Quais são os riscos, né? Então, o meu trabalho é de remover esses impedimentos e estimular o time muitas vezes a cruzar fronteiras, né? E um pouco disso que a gente falou no começo, permitir que, se a gente está fazendo algo que nunca foi feito antes, permitir o erro, permitir jogar fora, né? Olha, se não deu certo, a gente joga fora e vamos fazer de novo, de um outro jeito, né? Então, é uma construção com o tempo por muitas pessoas, né? Nem tudo disso que acontece lá na DB1, que eu estou relatando aqui, tem criação minha, né? Não sou eu, somos nós, né? Eu costumo brincar, uma vez um executivo
Um grande executivo falou, "Não, a DB1 tem muita gestão provinciana, né? Provinciana quer dizer da nossa região, aqui a gente contrata Uhum. muita gente da nossa região. A gente é isso mesmo, né? Um monte de provinciano, um monte de gente local, pode não ser os estrelas, mas com muita energia que junto faz um jogo incrível, né? Então a nossa orquestração de trabalhar em equipe é que tem feito a gente ganhar jogo, né? Muito mais do que o estrelismo individual de qualquer um, e até mesmo o meu, né? Como líder desse grupo. Nossa, sensacional. Incrível. Ô, Wilson, tem muitas coisas que você é bom, você é um excelente empreendedor. Deve ter muita coisa que você é bom, mas tem algo que se eu espremer, eu vou tirar o melhor que o Wilson tem. Qual seria essa área que você se destaca? Ah, eu diria, eu vou usar duas palavras que é o clássico, né? Eu vou até brincar aqui porque semana passada eu estava conversando sobre isso com a minha esposa, né? Minha esposa falando, você é muito teimoso. Aí eu falo assim, Uhum. tem gente que diz que eu sou persistente, né? É o Sim, mesmo comportamento, né? Então, sim. quando eu vejo algo e vejo e acredito muito naquilo, né? Eu não largo, né? Eu acho que a persistência é uma das minhas principais características, né? A diferença é que de vez em quando dá errado, aí vira teimoso, né? Quando dá errado é teimosia, quando dá certo é persistente. Que legal. E você acha possível? A pessoa nasce com isso, ela desenvolve? Quais são os critérios para ser persistente? Qualquer comportamento a gente desenvolve, a gente treina. O grande problema é que as pessoas querem ter esse comportamento na hora do jogo principal. Mas eu posso treinar disciplina lavando louça. Posso treinar disciplina arrumando a cama. Todo dia. Se eu me determinar a arrumar a cama todo dia, eu tô treinando o quê? Disciplina. A mesma coisa é persistência. Tem pessoas que começam muitas coisas e terminam poucas coisas. Então a pessoa tem que treinar a tudo que começar primeiro, terminar para depois pegar outra coisa. Então, e aí não precisa ser algo muito grande, não precisa ser algo na empresa. Você faz isso na tua vida pessoal, né? Se você falou que você quer fazer uma viagem lá para os Estados Unidos para conhecer a Disney, eh, não vai para a Europa porque apareceu uma promoção para a Europa. Vai para Disney, que é onde você falou que ia, né? Aquilo que você se comprometeu a fazer. E encontra uma maneira de cumprir aquilo que você prometeu para você mesmo que seria feito, que é o que você acredita para você. Então você treina esse comportamento em pequenas tarefas. E esse treinamento em pequenas tarefas que vai te dando força para você realizar esse mesmo comportamento em grandes tarefas, né? É nisso que eu acredito. Eu acho que a pessoa, ela, obviamente, algumas falam, tem isso nato. É porque ela encontrou um modelo quase de sobrevivência na sua infância, adotar esse comportamento, né? E aí fala-se que ela tem nato. Na verdade, ela aprendeu isso na infância. Foi uma forma até dela sobreviver no ambiente que ela foi criado muitas vezes, né? Então, esse treinamento recorrente a gente fala que foi nato e outros a gente pode desenvolver ao longo da vida. Como qualquer comportamento, né? Todo desenvolvimento de comportamento gera dor, assim como ir na academia e fazer musculação gera dor, né? E dificuldade, né? Então, tem que conseguir passar dessa fase de dificuldade. Quando você passa e começa a executar com mais naturalidade, vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil. Depois você começa a fazer sem pensar, né? Qualquer comportamento. E eu acredito que a persistência também seja uma delas. Muito bom, muito bom. E quando você olha para toda a sua trajetória, imagino que teve várias dificuldades, mas teve um momento especial que você virou a chave e começou a prosperar de forma acelerada. Você se recorda da principal virada de chave que fez você jogar um outro jogo, um outro nível? Me recordo. Eu acho que teve a ver com o lançamento de um produto nosso, que é o Nmart. Hoje, N-Market. o Nmart, hoje ele trabalha com integração com o Marketplace. Então, quando você vai lá no Marketplace, né, e tá lá vendido, entregue por, não é o Marketplace que vai vender, ele vende, mas não é ele que entrega, né? Uhum. Eh, Hoje, quem faz a integração de mais de 100 canais simultaneamente no Brasil é o Nmart, né? Ele é líder de mercado, quase 6, 7% do e-commerce nacional transita pelo Nmart, Que né? legal. E 2015, 16 foi quando a gente percebeu que estava jogando primeira divisão, né? Falando assim, cara, nós estamos com um produto aqui que o cara tá brigando, né, de pau a pau com os grandes players e tal, né? E foi a primeira vez que eu
pô, tive aquela sensação de que a gente estava fazendo algo muito bom numa escala, na época, nacional. Hoje a gente está tentando jogar, tá jogando esse jogo em América Latina já, né? Já liderando a América Latina. E foi, eu acho que aquela virada de chave, cara, demos uma acertada e fizemos algo grande, conseguimos resolver um problema, né, de Brasil todo e estamos jogando primeira divisão. Foi, assim, um momento muito mágico na minha vida, porque a gente queria de todas as formas fazer um líder, né? E foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um líder nacional e que sai, creio que vamos conseguir fazer um líder global desse mesmo produto. Caramba. Caraca, que sensacional. Que orgulho, né? Opa, daqui de Maringá. Né? Daqui de Maringá. Qual que é, como que é a sua rotina hoje, Wilson? E como você acha que um CEO deveria distribuir o seu tempo? Porque esse é um desafio para muita gente, para mim, a gestão do próprio tempo. Sim. Para a gente focar naquilo que realmente tem o que é importante, tem o que é prioridade. Como que você monta a sua agenda do dia a dia? Legal. Tudo que eu precisei resolver durante a minha vida, eu fui atrás de um treinamento ou de uma mentoria, porque alguém já tinha resolvido isso, né? Eu não sou daqueles que fica tentando resolver tudo sozinho, né? Eu fiz um baita treinamento de gestão do tempo, né? Que isso já tem uns 10 anos, né? E que me ajudou a entender duas coisas. Primeiro, o tempo é vida. Amanhã não começa de novo. Amanhã nós estamos numa sequência. Daqui a pouco tem uma virada de ano, não vai começar de novo um outro ano, um outro ciclo. Não é cíclico o tempo, né? O relógio é uma invenção que engana a gente. Parece que toda hora tem uma hora nova, né? E não é assim, né? O tempo é linear. Essa virada de chave foi importante porque eu percebi que esse é o recurso mais escasso na vida de qualquer pessoa. Na minha vida e na vida do meu time, né? Então, o que fazer com o tempo foi a grande resposta que eu comecei a procurar. A segunda coisa foi a clareza, que não quer dar tempo de fazer tudo que eu queria, né? Que eu ia ter que escolher. Então, a gente não escolher o que fazer com esse tempo. E aí eu aprendi uma teoria que é a teoria dos vasos, né? Nesse treinamento. Vou só dar para não sair sem conteúdo nenhum, entregar alguma coisa aqui, porque o curso foram 2 dias. Mas o vaso representou bem. E aí tem aquela historinha, né, do mestre que estava ensinando para os seus alunos, né? Ele colocou várias pedras no vaso, pedras grandes, né, do tamanho de uma laranja, num vaso mais ou menos de 1 metro de altura, e perguntou para os alunos, né? Ah, o vaso tá cheio? Aí os alunos falaram, sim, tá cheio, né? Daí ele pegou e colocou pedras menores, né? Mais ou menos do tamanho de uma ameixa, né? E foi colocando ali pedras menores, do tamanho de uma ameixa. Aí perguntou, tá cheio? Ah, tá cheio. E ele foi colocando pedras menores, né? Ali de aproximadamente meio centímetro. Daí o pessoal, não, agora tá cheio. E ele foi lá e colocou areia. Aí tampou o vaso. Ele perguntou, tá cheio? Não, tá cheio, agora tá cheio. Aí ele foi lá e colocou água, né? Se você colocar esses elementos numa ordem diferente, você não consegue colocar todos esses elementos no mesmo vaso. Existe uma ordem para que as coisas aconteçam, né? Você precisa colocar primeiro as coisas maiores, as coisas mais importantes. E depois você vai preenchendo com outras coisas. Só para dar um exemplo, traduzindo isso. Sabe aquela pessoa que chega de manhã no trabalho, a primeira coisa que vai fazer é ler o e-mail? Ler o e-mail realmente é a coisa mais importante que você tem que fazer no dia? É a maior coisa que você tem que resolver naquele dia? Então, primeiro, faz os ataques naquilo que tem que morrer naquele dia. É a coisa mais importante que você tem que entregar naquele dia. Coloca as pedras grandes primeiro. Em algum momento você vai ler o e-mail. Ou se tiver alguma coisa urgente, vai chegar por WhatsApp. Esquece o WhatsApp, porque se for urgente mesmo, vai chegar por telefone. Esquece o telefone, porque se for urgente mesmo, talvez alguém venha bater na tua porta. E a gente fica desperdiçando o nosso tempo com o que eu chamo hoje de grandes distrações, né? Existem as distrações naturais da companhia e existem aquelas distrações gostosas, né? Instagram, né, e tal, você fica passando imagenzinha de um lado pro outro, qualquer tempo ocioso e tal, né? E aí que fez uma grande virada na minha vida. Então hoje, se eu tô numa fila do açougue, por exemplo, eu tô mais, onde eu estou trabalhando, eu tô priorizando quais são os meus ataques da semana seguinte, né? Um negócio mais rotina e tal, para resolver, né? Ou eu vou colocar coisas que eu ia fazer se desse, ou algum e-mail que alguém me copiou, que eu preciso saber se aconteceu alguma coisa ou não aconteceu,
né? Daí eu fico gastando tempo com essas coisas no CIDER, né? Uhum. Então hoje eu classifico tudo que chega para mim, o que é importante, né? Espero ter poucas coisas urgentes, mas bastante temas importantes. E no final da minha lista tá aquelas coisas assim, se der eu faço, se não der, também não vou ter grandes percas em relação a isso. E trabalhando com Pareto, 80-20. Na verdade, o nosso maior resultado, basta a gente fazer 20% das coisas. Só que tem que ser as coisas certas, as coisas importantes. Então, acho que a grande virada de chave e a resposta não é o que fazer com o tempo, é você escolher certo o que você vai fazer com o teu tempo. É a tua capacidade de escolha, é aprender a escolher. É escolher certo. E depois que escolheu, dá 100% de você naquilo. Então, colocar intensidade. Então, se é para trabalhar e para fazer aquilo e focar naquilo. Se é para estar com a tua esposa e é para namorar, vai namorar a tua esposa. Se é para estar com os filhos, vai brincar com os filhos. Então, você coloca foco e intensidade 100% naquilo, no agora, né? Porque você já escolheu o que você ia fazer naquele momento. Você não está ali querendo estar fazendo outra coisa, ou pensando em outro problema. Você já resolveu isso antes, o processo da escolha. Ali você está na fase da execução. E aí você dá 100% de você nessa fase da execução. E aí depois, aquilo que você não conseguiu executar, volta para a lista e você tenta encaixar de novo no próximo vaso. Então, cada dia, um vaso. Legal demais. Prioridade, Prioridade. importante. E Pareto. Só E Pareto. 20% Qual o nome das do coisas mais curso? Você importantes. lembra o nome do curso? Foi? Power Self. Power Self. Boa. Tem em São Paulo isso daqui? Eu não vou saber. Eu fiz um curso aqui em Maringá, a gente acabou trazendo pela associação pessoal daqui. Eu sei que é um pessoal de Porto Alegre, mas eu não sei. Deve existir ainda. Eu fiz aqui em Maringá, mas foi contratado para o professor vir aqui. A gente deu uma associação de software. Legal. Quais hoje são suas fontes de estudo, Wilson? Eu já vi que você é um cara que você estuda muito, mas você faz muitas mentorias, lê muitos livros, mas quais são suas principais fontes de estudo? Cara, assim, não tem uma fonte só. Qual que é a lógica? Treina. Todo ano eu treino, né? Eu tô para dizer que é perigoso ser um dos caras que mais treina na empresa até hoje, né? Então, assim, a fonte é aquela que como é que funciona? Dentro da mesma lógica. Nunca dá tempo de você aprender tudo que você quer, mas dá tempo de você aprender tudo que você precisa. Essa é a minha teoria. Tudo que você precisa para você fazer e fazer bem feito, você pode estudar e aprender. Então, tudo que está pela minha frente, o que está no meu roadmap futuro, nesse momento eu estou aprendendo. Então, nesse momento eu estou tentando entender o que é ser um conselheiro. Meu futuro eu estou vendendo um conselho de administração, né? Então, eu não quero ser um conselheiro mais ou menos, eu quero ser um baita conselheiro de administração. Então, tudo que tem a ver com governança, tudo que tem a ver com atuação de conselho de administração, por exemplo, é uma agenda que eu tenho estudado tecnicamente, para quando eu sentar nessa posição, eu ser um baita profissional nessa linha. E aí pode ser treinamentos, por exemplo, eu fiz um curso para vice-presidentes, para presidentes e conselheiros na Babson, né, que é uma universidade americana, que também numa extensão aqui eles fizeram aqui no Brasil. Tive contato com isso, por quê? Porque estava procurando, tive a oportunidade, no caso o próprio Cicobi, que eu estou como conselheiro, atuando como conselheiro lá no Cicobi, também me proporcionou. Então, eu vou amarrando essas coisas, que está no meu roadmap futuro do que eu preciso entregar. Estamos fazendo aquisições no Chile, compramos 2 empresas no Chile e Uruguai. Bom, espanhol não é meu forte, né? Então, estou estudando espanhol, né? Fazendo curso de espanhol nessa altura. Meu inglês era ok. Espanhol não era. Então agora estou estudando espanhol, assistindo série em espanhol. Então, se perguntar as novelas mexicanas, eu sei todas esse ano. No último ano, acho que eu quase zerei, né, Netflix e novelas mexicanas para treinar o meu espanhol. Então eu vou atrás de conhecimento. E junto com essa agenda, autodesenvolvimento, né, e livros. Né? Então, livros eu sempre estou lendo. Gosto muito de biografias. Nesse momento estou lendo Meditações do Marco Aurélio, que é um imperador romano, né? Então, notas que ele fez para ele mesmo, né? Impressionante. Você poder entrar um pouco na cabeça desses grandes líderes, né? Que tem a ver com liderança, que é um assunto que sempre chamou muito a minha atenção. Comecei lá como monge executivo, né? E estou indo na minha jornada. E tem também autodesenvolvimento, né? Então, treinamentos de autodesenvolvimento, né? Seja, sei lá, Enneagrama, Dale Carnegie. Esse ano eu fiz um chamado Hoffman, Processo Hoffman,
ah, de autodesenvolvimento que foi pancada, né? Um final de semana, uma semana inteira sem celular, sem nada, internado, né? Uhum. Trabalhando no autodesenvolvimento, né? E por quê? Para eu ser uma pessoa melhor e ser um líder melhor, né? E não importa qual seja o ambiente que eu esteja atuando. Acho que todo líder tem impacto na vida das outras pessoas, da comunidade que atua e precisa se desenvolver. Legal demais. Muy bien, chavalito. Entonces, si te ha gustado de este episodio, tienes que mandar para 5 amigos, ¿vale? Não é assim? Tá aprendendo Mais ou espanhol? menos, em espanhol. Tenemos Já que me hablar espanhol. español, Ela porque tá querendo estás vender entendiendo. o curso dela de espanhol para você. Aproveitando a oportunidade. Li, ô Will, você inspira muitas pessoas, mas quem são as pessoas que te inspiram? Eu acho que eu falei um pouco disso no começo, assim, eu não tenho inspiração em outros grandes líderes aí de mercado, principalmente no mercado de tecnologia. Quando as pessoas me fazem essa pergunta, elas acham que vão ouvir um grande líder do mercado de tecnologia. E muito pelo contrário, né? Eu tenho admirações por empresários locais, né? Tem empresários que eu aprendi, tive contato na associação comercial, como é o caso do Carlos Tavares, ah, quando fui conselheiro dele, Jefferson Nogaroli, Luiz Agita, trabalha no conselho dele atualmente, um cara assim que eu aprendo muito em termos de lisura, corretude, enfrentamento, então aprendo até hoje, né? Com pessoas que estão no meu redor. Aprendi muito com os meus pais, com meus avós, acabei de falar por aqui, são pessoas que são referências de comportamento para mim. E na história, né? Como acabei de citar um nome aqui, Marco Aurélio, putz, o que esse cara tinha e fez para a época dele foi incrível. E vou além, né? Para mim, enquanto liderança e fazer a diferença, se eu pegar Jesus Cristo, por exemplo, você pega o Novo Testamento, você olha a história do que esse cara fez. Vou usar cara, né? Uhum. Me permita a intimidade, não? Eu sou cristão, então para mim ele é mais do que um cara, né? Mas eu vou usar só a parte histórica. O cara dividiu o tempo antes dele e depois dele, né? Então, como é que esse cara liderou? Né? O que ele fez? Como é que ele agiu? Ele poderia ter escrito, mas ele foi lá e fez, né? E ele viveu, né? Então é incrível, né? Então são pessoas, né? Ou vou colocar aqui, talvez aí dependendo da fé das pessoas, mais do que pessoas, né? Que me inspiram e me geram admiração. Então, são algumas referências aí que eu poderia citar. Vili, depois de tantos mentorias, cursos, livros, qual livro, série você indicaria pro pessoal? Que te marcou, te ajudou muito nessa parte de desenvolvimento pessoal, profissional? Bom, deixa eu ver livros, né? Eu acho que tem os clássicos aí que não pode faltar, né? Eu acho que Arte da Guerra, Sun Tzu, mencionei ele hoje. Embora eu não aplique, mas conheço e li Maquiavel, então você tem que saber como os maus pensam, porque o mal está no nosso mundo, né? Uhum. Para quem não tem limites e não tem regras, né? A gente tem que saber como é que eles se movimentam. Falei de liderança, o monge executivo, poderia citar o maior vendedor do mundo, Otto Mandino. Vamos sofisticar um pouquinho. Sapiens, né? Uma breve história da humanidade para você entender tudo que vem acontecendo na nossa sociedade e até para você olhar para a sua companhia e entender para onde que vai o futuro, olhar para trás de onde as coisas vieram, tentar olhar para frente para onde as coisas vão, para você se posicionar também a tua companhia. Então são livros que têm me inspirado, né? E outros tantos aí que eu tenho lido aí ao longo do tempo. Na verdade, falou de liderança, falou de história, falou de biografia. Se eu ver que foi uma pessoa que fez a diferença, eu tô indo atrás. E a mesma coisa vale para os filmes, né? Eu sou aquele cara mais vidrado em filmes de época, né? Conhecer um pouco mais da história. Então, onde tem história, normalmente eu tô ligado porque eu sei que ali tem aprendizado para ser colhido, né? Tem pessoas que fizeram a diferença no mundo e tem comportamentos ali que precisam ser aprendidos e replicados. Maravilha. Olha só, esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteiro é a maior especialista em trabalhar cartas de crédito através de consórcio imobiliário, onde você tem a primeira opção de fazer aportes mensais, a Monteiro vai fazer uma gestão. Quando você é contemplado, você vende essa carta, realiza o lucro e não paga mais parcela. É uma maneira de você multiplicar o seu capital sem precisar se expor a riscos. Ou você pode utilizar a carta
para aplicar um conceito muito conhecido do Robert Kiyosaki do fluxo de caixa positivo. Você compra um imóvel, aluga esse imóvel, com o valor do aluguel você paga a parcela, é uma maneira de você construir patrimônio com dinheiro de terceiros, e quando esse patrimônio terminar de ser pago, você vai ter aí um imóvel valorizado, te gerando renda passiva e vitalícia, ao qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Então chama o pessoal da Monteu, fala que ouviu no Receita de Sucesso Podcast, que você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Para finalizar com o Wilson aqui, eu não posso finalizar sem antes fazer essa pergunta para ele. Wilson, imagina o seguinte, saiu daqui, você vai dormir essa noite, você vai perder todo o seu network, todo o seu conhecimento, todo o seu dinheiro, só que você tem a oportunidade de deixar nesse podcast uma receita de sucesso, a receita de sucesso de Wilson Rezende, que te trouxe mais próximo onde você está hoje. Se você fosse colocar isso numa receita mesmo, em pilares, o que você diria para você mesmo? Visão, né? Mencionei sobre isso. Disciplina e persistência. Acho que esses 3 passos aí resolvem o jogo. Visão, disciplina e persistência. Aí voltamos o quê? Comportamento. Porque a parte técnica, como ele mesmo disse, você aprende com livros, com mentores, pessoas que já passaram por onde ele está passando, e isso encurta muito o caminho. Wilson, onde o pessoal pode te achar? Sei que você é um pouco mais, né, reservado, mas é uma rede social, LinkedIn. Cara, eu procuro manter um low profile, eu costumo brincar, eu não sou aquele presidente das redes sociais, eu sou o presidente da trincheira, né? Então o pessoal vai me encontrar na minha empresa, né? Em alguma trincheira resolvendo algum problema, né? Mas eu estou mais ativo no LinkedIn, né? Wilson Rezende, né? Vai achar meu perfil lá. Maravilha. Wilson, gente, tá? I-L. Wilson. Com I. Wilson Rezende. Maravilha. Aproveitar o pessoal, pedir para seguir a gente também nas redes sociais, oliveira.jussiel. E para erro de gravação, Karen Hassi. Wilson, queria te agradecer demais por essa mentoria. Pô, passaria aqui mais umas 2 horas, né? Sei da importância do tempo aí do Wilson e se dispôs a gravar junto com a gente. Cara, foi incrível. Parabéns pela trajetória. Obrigado de verdade pela mentoria. Isso daqui vai ficar gravado agora pra gente ouvir pelo menos umas 50 vezes. Com certeza, com certeza. Obrigado, viu, Wilson? Legal. Eu que agradeço o convite. Para mim foi um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Foi muito legal fazer o podcast com vocês. Espero que de alguma forma a gente possa contribuir com várias pessoas. Obrigado. Muito Valeu, obrigado. obrigada. Valeu, gente. Tchau. Tchau.